Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está vendo aqui essa aula gravada. E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está acompanhando aqui ao vivo conosco nessa aula de hoje. E hoje, qual que é o tema? A gente vai comentar justamente, vamos abordar aí como acabar precificando, né, o nosso serviço na engenharia. Saiba onde você está errando. Pode ser aí que você esteja errando na precificação dos seus serviços e eu quero passar isso para vocês aqui hoje. Então, eu vou compartilhar com vocês as metodologias aí, né, que eu sei que acabam utilizando na engenharia de custos. Então, eu vou acabar aí passando para vocês e vou falar a minha visão sobre isso, certo? Então, seria legal vocês também ir compartilhando aí nos comentários se isso faz sentido para você ou se não faz sentido, que daí a gente já vai discutindo aqui, né? Vai colocando os pontos, enfim. Então, antes da gente começar, no caso, eu vou pedir para vocês encaminharem essa live para os colegas de profissão que talvez não conheçam como fazer isso, né? Não conheçam a metodologia de como que eu vou acabar aí precificando o serviço da engenharia, né? Então, eu vou passar isso para vocês e seria legal vocês compartilharem com os colegas, certo? Então, seria muito bacana. Então, eu peço para vocês compartilharem e dão um coraçãozinho aí, ver se a live tá bacana, se tá legal, se ajudou, se não ajudou. E compartilhem vivências aqui comigo também, certo? Aí vocês podem falar assim, Marielle, mas eu sou CLT, eu preciso aí saber daí qual que é o valor da minha hora, por exemplo, né? Como é que eu preciso conhecer disso ou não? Então, gente, se você, no caso aqui, for CLT, na verdade, você tem que saber, né, justamente qual que é o seu valor no mercado. Então, assim, você já chegou a fazer uma pesquisa realmente da média salarial hoje, da função que você exerce? Vocês já chegaram a fazer essa pesquisa para ver aí se está de acordo, se não está de acordo? Vocês precisam fazer essa pesquisa. Vocês precisam fazer porque como que vocês vão saber, né, se posicionar no mercado se vocês não sabem nem quanto que é o teu valor no mercado, né? Digamos, pelo menos a média salarial que a gente tem para essas funções. Então, é um ponto de atenção aí. Então, vocês acabam, tem que saber, né? Tem que saber justamente. E a outra questão também é que se você trabalha como CLT, você pode aí fazer serviços extras, né? Então, você fazendo serviços extras, você também precisa saber quantificar, né? Precificar ali quanto que você vai cobrar por aquele serviço de engenharia. Então, por isso que é muito importante vocês saberem fazer essa precificação. Então, isso que a gente vai abordar aqui hoje, certo? Então, se você é CLT, acompanha também pessoas aí que buscam renda extra e também pessoas, né, que já trabalham aí como autônoma, né? A gente vai acabar abordando aqui, talvez, pode ser que alguma coisinha ou outra você não tenha se tocado disso, e eu espero ajudar aqui vocês, certo? Vou até contar um pouquinho para vocês aqui, que assim, eu já perdi contratos aí, negócios, né? No caso, fechamento, por exemplo, de orçamento, porque eu não sabia nem quanto cobrar por aquele serviço. Então, isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Não sei se já aconteceu com vocês ou não. Compartilhem aqui comigo, o pessoal do YouTube, Facebook, Instagram. Mas eu, no caso, assim, já cheguei a chutar valor. Vou falar a verdade aqui. Já cheguei a chutar valor, já cheguei a fazer mais ou menos uma pesquisa, né? Ver assim, então vou dividir ali, eu fiz umas contas lá e passar um valor. Então, assim, já acabei também considerando um valor por metro quadrado. Então, já tive uma certa vivência nisso e eu vou mostrar para vocês o que é melhor vocês adotarem. Quem aqui se identifica? Quem aqui já chutou um valor aí porque não sabia quanto cobrar? Quem aqui já aconteceu isso? Já aconteceu com vocês ou não? Vocês já estão craque aí? Fala para mim.
E na verdade, assim, né? A gente vê isso que eu vou passar aqui para vocês, na verdade, é uma oportunidade para vocês, justamente na hora de vocês fecharem um serviço, vocês não perderem o fechamento aí, por exemplo, de um negócio, de uma prestação de serviço pelo preço, certo? Então, assim, eu vou mostrar para vocês como fazer isso, mas eu quero deixar claro aqui, para o fechamento aí de um negócio, na verdade, tem vários pilares, né? Então, não é só o preço ali da tua hora, da tua prestação de serviço. Então, tem várias outras coisas por trás que a gente ainda vai estar abordando nessa semana aí nas lives, certo? Mas esse é somente um dos pilares, né? Porque não é apenas o preço ali que vai influenciar na tomada de decisão da contratação do teu serviço ou não. Só para deixar claro, então, que quando você acaba precificando o serviço da engenharia, esse é apenas um dos pilares para você acabar fechando o negócio aí, certo? Então, esse é um dos pontos que você já tem que prestar atenção, certo? Então, o que acaba acontecendo? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas metodologias que eu conheço na área de orçamentos, tá? Então, a primeira metodologia que eu vou comentar aqui para vocês é justamente cobrar por percentual de obra. Percentual do valor do orçamento, né? Mais ou menos quantos por cento acaba cobrando aí do valor de um orçamento referente ao valor da obra. Então, o que eu já ouvi muito, né, se falar? Eu já ouvi muito de 1 a... 3%. Ficou invertido aqui. Mas é de 1% a 3% que às vezes o pessoal acaba comentando, né? E o que vocês acham? Vocês acham que isso seria viável cobrar um orçamento dessa forma ou não? Ó, Reginaldo aqui no YouTube. Boa noite, Reginaldo. Tudo bem? De Bauru, São Paulo. Olha, que bacana. Muito legal. Seja bem-vindo aí à nossa live. E aí, o que vocês acham? Que dá para cobrar por percentual ou não? Então, eu vou fazer um exemplo para vocês aqui, porque eu acho que fica mais fácil eu desenhar para vocês entenderem. Então, eu gosto mais um pouco dessa parte da prática. Então, eu vou desenhar aqui para vocês verem e tirarem suas próprias conclusões, certo? Então, vamos lá. Então, vamos supor, eu vou fazer um prédio aqui, certo? Então, a gente vai ter um prédiozinho, só para a gente fazer algumas contas aqui, certo? E eu vou fazer esse prédio, por exemplo, de 10 andares. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente tem um prédio aqui, por exemplo, de 10 andares, né? De 10 pavimentos. Certo? Então, a gente tem um prédio de 10 pavimentos e a gente vai supor que esse prédio aqui, ele tem aí mais ou menos uns 100 metros quadrados por andar, tá? Então, vamos supor aqui que cada andar tem aí 100 metros quadrados. Então, o que acontece? Eu vou fazer uma estimativa por alto de quanto que seria aí o valor, né, da execução, por exemplo, desse empreendimento. Eu vou fazer uma estimativa por alto para a gente ver aqui aonde que a gente vai chegar, tá? Inclusive, eu já mostrei como fazer uma estimativa e um estudo de viabilidade da maneira correta. Então, aqui eu só vou fazer mais por cima mesmo. Quem me acompanha aí sabe, ontem, inclusive, né, na live de ontem que a gente teve, a gente falou sobre isso. Então, acompanha as lives aí que estão bem bacanas. Então, vou fazer uma estimativa por alto aqui, tá? Então, em 10 pavimentos, se eu tenho 100 metros quadrados, então, eu vou ter aí, praticamente, né, 1.000 metros quadrados de obra, certo? Então, eu vou ter 1.000 metros quadrados de obra. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá visível aí? Então, se a gente tem 1.000 metros quadrados de obra, eu vou estimar aqui por alto, tá? Que o nosso custo aí seja em torno de R$3.000 por metro quadrado. Então, eu vou fazer simplesmente 1.000 metros quadrados vezes 3.000, certo? Então, o custo da minha obra por alto seria justamente 3 milhões, certo? Então, a minha obra aqui, ó, seria mais ou menos 3 milhões.
E aí eu pergunto para vocês, né? Desses 3 milhões, será que a gente pode utilizar aí a metodologia de 1 a 3% para a gente cobrar aí por um orçamento, por exemplo? O que vocês acham? Porque 1% seria 30 mil, né? Então, 1% seria 30 mil reais. E 3% seria vezes 3, então seria 90 mil, né? Então, olha só. Será que um prédio desses, de 10 pavimentos, de 100 metros quadrados por andar, eu consigo oferecer um serviço aí de execução de um orçamento, por exemplo, né, com a prestação de serviço de aproximadamente de 30 mil reais, até 90 mil reais? O que vocês acham disso? O que vocês acham dessa conta? Vocês já fizeram essa conta antes ou não? Compartilha aqui comigo o que vocês acham. Ó, tem construtora participando aqui no YouTube. Seria muito alto pagar um valor desse? Então, gente, só para deixar claro aqui, eu estou falando de obras privadas, tá? Então, assim, obras públicas, que não é o meu foco, eu nem sei dizer como que é, mas o pessoal acaba sempre falando de 1 a 3%. Eu não sei dizer como é que é isso em obra pública, mas em obra privada, isso daqui, na verdade, acaba extrapolando, né? Então, imagina só, fala assim, eu cobro 90 mil reais para fazer um orçamento de uma obra, né? Seria bom, seria, né? Mas seria uma proposta que, na verdade, ia ficar inviável para o cliente também, né? De certa forma. A gente sabe que é um percentual baixo comparado aí com o preço com o valor da obra, né? Mas a gente tem que saber também, no caso, como que isso como funciona isso no mercado. Então, vou colocar 90 mil se, por exemplo, tem gente que faz por bem menos? Não, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. Então, estou mostrando aqui para vocês que essa por percentual, na verdade, acaba fugindo aí um pouco. E como eu comentei para vocês, o que eu estou falando aqui de obra privada, não daria para usar essa metodologia que eu já vi muita gente aí acabando colocando como referência na hora de prestar um serviço de orçamento, certo? Então, a gente acabou comentando aí do percentual. Qual outras maneiras que vocês conhecem que é aí para prestar serviço, como que a gente acaba aí estimando esse valor? Quais são as outras maneiras? Ó, Reginaldo mandou aqui no YouTube que sim, que realmente é um valor alto. Sim, gente, isso aqui é um valor muito alto para fazer um orçamento. Muito alto mesmo. Então, você já não fecharia aí, provavelmente, essa prestação de serviço se você utilizasse essa metodologia, né? Outra coisa também que o pessoal acaba utilizando. Então, a gente falou aqui por percentual, né? Certo? E eu tô compartilhando com vocês aqui também minhas vivências do que eu tenho da área, tá? Outra metodologia também que às vezes o pessoal acaba utilizando é um valor fixo por metro quadrado. Então, às vezes o pessoal acaba utilizando um valor fixo por metro quadrado. Né? Justamente, quanto mais ou menos que tu cobra para fazer um orçamento? Eu cobro tanto por metro quadrado. Quem já ouviu isso? Será que por metro quadrado seria a melhor opção de você acabar aí fazendo uma prestação de serviço aí, né? Acabar precificando dessa forma? Então, gente, na verdade é assim, por metro quadrado, a gente também tem que avaliar algumas coisas. Já que eu dei um exemplo aqui, por exemplo, de um prédio, eu vou continuar o exemplo do prédio aqui só para vocês entenderem, tá? O que acontece? Pode acontecer de eu ter um prédio desse daqui, certo? E vamos supor, aqui a gente só está supondo para vocês entenderem, tá? Vamos supor que a gente tenha um pavimento que ele é tipo. Eu tenho um pavimento que ele é tipo. E quando o pavimento é tipo, quer dizer que eu vou ficar repetindo esse pavimento. Ele é igual para os demais pavimentos, certo? Então, quando a gente tem um pavimento tipo, eu sei que ele tem várias repetições. E o que acontece? Se eu tenho um pavimento que ele é
por exemplo, o tipo, e nesse prédio inteiro ele vai seguir esse mesmo pavimento. Então, quando eu faço um levantamento, quando a gente faz um orçamento, na verdade a gente tem que acabar avaliando os pavimentos tipos que a gente tem. Por quê? Porque se eu tenho um pavimento tipo, eu vou levar um certo período aí para contabilizar, fazer todos os levantamentos, né? E eu vou replicar eles simplesmente para os demais pavimentos. Então, eu vou acabar replicando, né? Vocês concordam? Então, a gente acaba fazendo um levantamento aqui, por exemplo, do interno, e ele vai acabar se repetindo, certo? Agora, eu vou dar aqui um outro exemplo para vocês. Vamos supor que nesse prédio aqui, a gente tenha um tipo até aqui e a gente tenha outro pavimento tipo diferente, né? Que às vezes acontece. Então, eu tenho um pavimento tipo 1 até aqui, daí eu tenho um pavimento tipo 2 até aqui. Então, quer dizer que isso daqui é tudo tipo 1, isso daqui, por exemplo, é tudo tipo 2, né? Então, vamos supor que a gente tenha 2 pavimentos tipo. Então, peraí, eu vou ter um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque o que ia se repetir para todos, na verdade, eu vou ter que quantificar um outro pavimento que também está dentro desse projeto. Então, o que antes eu ia levar um tempo aqui eu já vou levar 2 vezes o tempo, porque eu vou ter que quantificar um outro pavimento que é totalmente diferente. Então, vamos supor, né, que aqui tem um tipo de planta e os demais pavimentos aqui em cima do tipo 2, essa planta, né, no caso, o layout ali por dentro dos apartamentos, por exemplo, seja totalmente diferente. Então, como que eu vou considerar um valor por metro quadrado? Vocês concordam? Então, justamente essa visualização que a gente tem que ter. Então, se eu tenho um pavimento tipo, ou eu tenho outros pavimentos tipo, isso aqui vai influenciar no meu preço, né? Na minha precificação da prestação de serviço. Vocês concordam? Mesma coisa, se eu tivesse, por exemplo, aqui 3 pavimentos tipo, eu ia ter mais trabalho. Então, como que eu vou considerar por valor por metro quadrado? Eu simplesmente ia pegar um valor, multiplicar por 1000, e eu posso levar ali 1 mês para quantificar, por exemplo, para entregar o orçamento, se fosse, por exemplo, um pavimento tipo, ou se for 2, eu levasse 2 meses, e eu ia sempre manter o mesmo valor de precificação do orçamento? Não, né? Não tem como. Então, é a mesma coisa. Vamos supor que nesses 10 pavimentos, vamos supor que os 10 pavimentos sejam aí diferentes. Então, vamos supor que os 10 pavimentos sejam diferentes. Eu não vou ter muito trabalho para fazer o orçamento desse prédio? Vou ter, né? Vou ter muito trabalho para fazer. Então, não tem como considerar um valor por metro quadrado. A gente tem que acabar avaliando o layout que a gente tem no projeto. Então, a gente acaba avaliando justamente quanto que o tempo que eu ia desprender em cima desse projeto. Então, na verdade, assim, considerar um valor por metro quadrado também fica meio inviável em certas situações, vocês concordam? Que nem, por exemplo, esse exemplo do prédio que eu dei aqui. Comentaram aqui no YouTube. O valor para fazer um orçamento, eu acho negociável essa porcentagem, pois um orçamento bem elaborado leva tempo e evita dor de cabeça para ambas as partes. Ótimo comentário, Reginaldo, ótimo comentário. Eu vou até fazer um adentro aqui, que é o seguinte. Às vezes as pessoas acham caro fazer um orçamento, né? Então, por exemplo, eu vou gastar, vamos supor aqui, tá? Eu vou gastar 12 mil reais para fazer um orçamento aí de um prédio, né? Eu vou pagar para uma pessoa fazer um orçamento, né? Vão me cobrar ali mais ou menos 12 mil reais. Então, vamos só supor um exemplo aqui. Às vezes não, acontece, né? De acabarem achando caro esse valor. Falar assim, nossa, 12 mil reais para fazer um orçamento de uma obra, né? Às vezes acontece isso. Mas o que você tem que acabar explicando para o cliente? Que você fazer um orçamento bem elaborado ali, justamente, que quantifique todos os custos, que já tem uma previsão aí de mão de obra, de material, de equipamento, com todas as cotações já locais, enfim, todo o estudo, plano de ataque da obra, leva um certo
estudo aprofundado e, na verdade, quando a gente acaba fazendo esse tipo de orçamento aprofundado, a gente chega muito próximo da realidade do custo de uma obra, muito próximo mesmo, né? Em torno de 1 a 5% a margem ali, e esse percentual, essa margem é muito bom. E o que acontece? Às vezes, né, os clientes podem achar caro, mas o que eles não entendem? Vamos supor que esses 12 mil reais, se um outro profissional tivesse elaborado esse orçamento e tivesse cobrado, por exemplo, 3 mil reais para fazer o orçamento. Esse 3 mil reais que foi pago, na verdade, será que realmente foi elaborado da melhor forma possível? Será que vai chegar num valor mais assertivo lá no final? E ainda, às vezes, o cliente acaba se iludindo com o valor do custo da obra. Então, vamos supor, nesse caso aqui, vamos supor que o cliente lá falou assim, não, eu vou gastar 3 milhões. E ele mantém aquilo na cabeça. Não, é 3 milhões que eu vou gastar nessa obra aqui. E o que acontece? Muitas vezes vai chegar lá no final da obra e já não vai ser 3 milhões e vai ser 4 milhões, 1 milhão a mais. E aí, o que acontece? A obra continua sendo viável, às vezes, ou não? Como que foi essa gestão? Como que foi o controle de custos? Como que foi o orçamento? Será que foi culpa do orçamento ou não foi culpa do orçamento? Então, a diferença de 1 milhão aqui, de 3 milhões para 4 milhões, fazendo esse comparativo, vocês acham 12 mil reais caro? Sendo que você vai ter uma previsão real dos custos que você vai ter em uma obra. Então, tem essa questão, né, gente? Então, na verdade, assim, o orçamento executivo, ele tem o seu valor, E, na verdade, o que a gente tem que passar, deixar claro, é que a gente, no caso, chega bem próximo da realidade e é um preço, na verdade, que você, na verdade, tu dá a tua precificação, mas tu acaba agregando valor ao teu trabalho, né? Você tem que explicar ao cliente para que ele entenda esses pontos, para que ele entenda, certo? Outra coisa também, tem um estudo aí que a Deloitte fez com a Sinduscon, que fizeram uma pesquisa com 71 construtoras, que o desvio médio aí entre o orçamento de uma obra e a realização, o custo real de uma obra, se eu não me engano, era isso daqui, ó. 21,7%. 21,7%. Então, assim, gente, imagina só a diferença que está aí no mercado, por exemplo, do que você orçou e depois você vai executar, fica 20% mais caro. É coisa 20%. Então, eu pergunto para vocês, prestação de serviço, por exemplo, de 12 mil reais de um prédio, é caro? Vocês acham caro mesmo? Tem que colocar justamente, mostrar esses estudos, né? Mostrar para o cliente, para que o cliente entenda realmente qual que é o valor que você está entregando para ele, certo? Eu fiz um adentro aqui, até me estendi. Mas, vamos lá. Eu tinha comentado para vocês aqui, então, dos pavimentos tipo, né? Então, o que acontece? Por percentual e por metro quadrado, não é o mais indicado, tá? Então, qual que seria o mais indicado? É você fazer uma proposta, você acabar precificando, justamente pelo tempo que você vai desprender em cima daquele trabalho, daquele projeto. Então, como eu falei aqui para vocês, se fossem 10 pavimentos diferentes, eu ia levar muito mais tempo para fazer um orçamento. Agora, se fosse um pavimento aqui, que ele se replicasse para os demais pavimentos, eu vou levar muito menos tempo para fazer isso. Então, eu acabo contabilizando aí justamente por horas. Então, eu tenho que acabar contabilizando, fazendo ali a precificação do serviço por hora. E eu vou mostrar para vocês como que acaba fazendo isso. Então, o que a gente tem que acabar contabilizando? Deixa eu pegar outra caneta aqui. Como que a gente acaba contabilizando o custo por hora? Vocês sabem quanto que é e o custo que vocês têm por hora? Vocês já fizeram essa conta aí? Então, na verdade, assim,
Vou mostrar para vocês, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Como que a gente tem que acabar precificando? Então, vamos contabilizar por hora. E como que eu chego no meu valor por hora? Então, primeira coisa, a gente tem que acabar separando os custos fixos que a gente tem. Então, por exemplo, vamos anotar aqui os custos fixos, certo? E o que a gente vai fazer aqui é muito similar a uma coisa que a gente calcula aí para as construtoras, que seria o quê? É muito similar isso daqui. É muito similar quando a gente calcula o BDI, porque no BDI eu tenho lá todos os custos do escritório, né, da sede que a gente chama. Então a gente acaba contabilizando ali todos os custos dentro de um escritório. E aqui a gente vai acabar contabilizando todos os custos que a gente tem, por exemplo, seja você trabalhando às vezes no escritório, se você tem um escritório, ou home office, você acaba cortando esses custos. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente acaba contabilizando, né? Então, por exemplo, de custos fixos. Ah, quanto que eu gasto de aluguel? Então, coloca lá o aluguel. Ah, quanto que eu gasto de água? Quanto que eu gasto de luz? Quanto que eu gasto de internet? Então, você vai acabar contabilizando todos os custos que você tem, certo? E ainda, você vai contabilizar quanto mais ou menos que um profissional da área ganha, no caso, qual que mais ou menos é o salário base. Por quê? Que isso é importante também. Porque às vezes o salário base, que é aqui no sul, é diferente do salário e da média salarial, por exemplo, vamos supor, lá da Bahia. Então, por exemplo, você tem que ter mais ou menos ali um norte de quanto mais ou menos que ganha um profissional da área, certo? Então, vamos supor, você coloca lá, por exemplo, o teu salário que você vai ter. Então, você acaba contabilizando todos os teus custos fixos, certo? Então, se contabiliza e a gente faz aqui uma previsão, no caso, anual, tá? E eu já vou explicar para vocês por que a gente acaba considerando anual. Mas, antes disso, a gente tem alguns outros custos também, que seria também os custos variáveis. Então, os custos fixos é que eu sempre vou ter aquele custo, certo? E os custos variáveis, então, por exemplo, quanto que eu gastei, por exemplo, com plotagem de projeto, às vezes estou fazendo levantamento, né? Gasolina, enfim. Então, você vai contabilizar realmente todos os custos que você tem. Então, aqui nos variáveis, a gente faz uma estimativa, né? Mas esses custos aqui, eu faço, então, mais ou menos ali, né? Quanto que eu tenho de custo por mês. E eu vou multiplicar isso por 12, que seriam 12 meses. Então, a gente vai estimar o nosso custo aí, mais ou menos, quanto que é o custo que eu tenho anual. Por que disso? Por causa do seguinte, a conta que a gente vai fazer aqui é justamente somar todos os custos, né, que eu tenho anual. Então, vamos supor que nesse caso aqui, eu some lá todos os custos, né, e o meu custo anual vai dar aí mais ou menos 100 mil reais. Então, vamos supor aqui que, né, seja 100 mil reais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse custo pelos dias que eu vou trabalhar no ano. Então, vamos supor que aí, no ano de agora de 2021, não lembro quantos dias úteis tem no ano de 2021, mas é próximo dos 250, é por ali. Mas vamos supor que eu vou trabalhar os 250 dias, tá? Vamos supor que eu já descontei ali os dias que eu vou tirar, que eu quero de férias, enfim. Então, vamos supor que eu vou contabilizar aqui 250 dias e eu vou multiplicar aí justamente pelas horas trabalhadas. Então, eu vou trabalhar 8 horas por dia, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui 8 horas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o meu custo total e simplesmente dividindo pelas horas de trabalho que eu vou ter no ano. Então, eu estou fazendo uma estimativa aqui justamente dos custos e de quanto que eu vou trabalhar. Então, aqui eu vou ter o meu custo, o custo da minha hora, já contabilizando todos os meus gastos, contabilizando o salário, enfim. Então, eu consigo ter uma noção aí de quanto que vai ser, certo? E aqui eu passei para vocês 8 horas. Isso daqui vai depender, né? Então, isso daqui eu já acabei confundindo
Até em algumas contas minhas que eu acabei descontando algumas horas ali que eu falei assim, eu não vou querer trabalhar nesse horário. Eu acabei descontando, mas o ideal é que você acabe contabilizando ali, né? Justamente 8 horas, que seria o que vocês iriam trabalhar, certo? E eu vou pegar uma calculadora aqui para a gente fazer essa conta junto. Então, vamos supor aqui, deixa eu ver aqui. Ó, a Júlia aqui na live. Oi, Júlia, tudo bem? Júlia falou 253 dias. 253. Vou supor aqui que eu tirei 3 dias de férias, então, para a gente continuar nessa conta. Vai ficar salva a live de hoje? Então, Júlia, tá difícil, hein? Estou vendo ainda quais lives eu estou deixando salvas. Não são todas. Então, é bom que acompanhe, porque eu não sei quando que eu irei disponibilizar essas aulas, certo? O intuito é que vocês acompanhem aqui justamente, certo? Mas vamos lá. Então, eu vou pegar aqui só para a gente fazer esse exemplo. Peguei aqui minha calculadora, vou fazer a conta para vocês, que eu não fiz essa conta ainda. Então, 100 mil. Então, seria o meu custo, né, total, e eu vou dividir aí pelos dias que eu tenho, os dias úteis vezes as horas. Eu considerei 250 aqui, mas a Júlia falou que os dias úteis é 253, mas vocês têm que descontar aí os dias que vocês vão tirar de férias também, né? Então, eu vou chegar aqui justamente a 50 reais. Então, meu preço por hora, nesse caso aqui, eu cheguei a 50 reais por hora. Então, a gente acabou quantificando aqui mais ou menos quanto que é o custo, né? Já contabilizando, enfim, todos os custos de aluguel, água, internet, salário, tudo que eu vou ter de custo, já ir contabilizando o salário também nesse caso aqui, tá? Então, eu cheguei no valor mais ou menos de 50 reais por hora, certo? E o que acontece? Quando eu vou, então, fazer um orçamento, eu acabo analisando quantas horas que eu vou gastar para fazer esse orçamento. Então, por exemplo, eu vou fazer um orçamento desse prédio aqui. Então, por exemplo, eu gastei lá, vou gastar, né? Vou gastar 1 hora aí vou colocando aqui só para a gente ir contabilizando, tá? Então, eu gastaria, por exemplo, 1 hora para fazer a proposta. Vou gastar aí, por exemplo, mais umas 2 horas para ir até o local, fazer a visita, enfim. Vou gastar aí mais uns... Sei lá, vamos chutar aqui, tá? Vamos gastar aqui mais umas 20 horas para fazer o levantamento. Eu vou gastar mais umas 8 horas para fazer um planejamento. Eu vou gastar aí, por exemplo, mais... Enfim, eu vou contabilizar tudo, inclusive a apresentação, vou contabilizar tudo que eu vou gastar. Então, vamos supor aqui que, né, só para vocês entenderem que a gente acaba contabilizando, o deslocamento, o tempo que eu parei para analisar esse projeto, então eu acabo colocando, o tempo que eu acabo aí estimando que eu vou gastar para fazer um orçamento, né? Então, eu acabo contabilizando. E o ideal é que vocês, justamente a dica que eu dei aqui para vocês, é vocês analisarem por pavimento tipo, certo? Porque você acaba analisando realmente assim, se um pavimento ele se repete para todos, então eu vou gastar basicamente para levantar um pavimento. Então, quanto que seria esse um pavimento? Então, a gente acaba contabilizando aí realmente todas as horas. E a gente vai chegar lá no final e eu vou somar essas horas aqui só para ver quanto que dá, tá? Então, 1 mais 2, 20. Aí eu fazendo conta na calculadora, que lindo. 33. Então, vamos supor que a gente gastou aqui 33 horas. Certo? Vocês estão acompanhando? Então, eu vou chegar aí num valor mais ou menos, né? De quanto que eu vou acabar aí cobrando para fazer o orçamento, certo? E ainda, na verdade, aqui vamos supor que a gente já colocou todos os salários, mas o que eu tenho que considerar ainda à parte? Ainda a gente tem que considerar alguns custos à parte, que seria o quê? Na verdade, por exemplo, se eu for emitir nota, eu vou ter imposto sobre esse valor, né,
de fechamento de contrato. Então, eu tenho que considerar ali um valor ainda de imposto, certo? E ainda, eu tenho que considerar aqui uma margem de lucro. Então, ainda eu tenho a margem de lucro que eu jogo em cima disso, né? Então, justamente para ter uma reserva, porque assim, quando a gente faz isso daqui, eu estou contando que eu sempre vai receber aquilo ali. Mas, na verdade, a gente precisa ter uma margem de lucro ali que você precisa ter, né, no teu negócio. Às vezes, você precisa contabilizar aí para você fazer, por exemplo, ter uma reserva de emergência, ou você for fazer algum investimento futuro. Então, a gente ainda tirando o salário aqui, tem a questão da margem de lucro. Então, são essas coisas que a gente tem que analisar. Só para deixar claro, o que eu utilizei aqui é só para vocês entenderem a lógica, tá? Não levem essas horas como verdade, nem nada como verdade. Eu só fiz aqui para vocês realmente entenderem a lógica do negócio. Então, quando você acaba aí fazendo a precificação do seu serviço, o ideal é que vocês justamente acabem contabilizando dessa forma aqui, certo? Contabilizando, e na verdade, vocês podem falar assim, Mariane, mas na verdade eu acabei vendo que eu levei muito mais tempo que eu esperava para fazer o orçamento. Então, quando, vamos supor que você considerou aqui meio subestimando, né, o total de horas, isso daqui é legal, gente, para quando vocês forem começar a fazer um orçamento, vocês realmente começarem a contabilizar essas horas. Porque, às vezes, tu acaba chutando, né? Eu vou levar tanto tempo para fazer. Mas comece a contabilizar. Então, por exemplo, comecei a mexer no projeto. Então, comece a contabilizar. Então, parei tal horário. Começa a ver quantas horas, de fato, você fica em cima daquele projeto para fazer, né? Por exemplo, um orçamento, que a gente está dando de exemplo aqui. Então, quando você acaba quantificando isso, você acaba anotando, aí sim você consegue visualizar realmente quantas horas que você levou, né, para executar aquele serviço. Então, fica muito mais assertivo aqui na hora quando você acaba calculando, certo? Então, só para mostrar para vocês que esse seria o jeito ainda mais ideal, porque por metro quadrado, eu mostrei para vocês aqui que, na verdade, acaba distorcendo, né? A gente tem que analisar, por exemplo, os pavimentos que são iguais, que são diferentes. E a questão do percentual, eu nunca vi fechar em um orçamento assim, mas, como eu falei para vocês também, eu estou tratando aqui obras privadas. Então, se vocês forem falar aí, por exemplo, de obra pública, eu não sei garantir isso daqui para vocês, porque não é algo que eu trabalho com obras públicas. Então, seria mais obras privadas mesmo, certo? Gostaria do feedback de vocês aí, se essa aula ajudou, contribuiu de alguma forma. Se vocês agora sabem calcular aí o custo, né, o valor da hora de vocês, então isso aqui é muito importante, gente, que na hora de vocês precificarem, vocês às vezes não acabarem fechando, por exemplo, uma prestação de serviço, que você fique muito tempo em cima e às vezes tua margem de lucro está baixa, às vezes você nem está considerando um salário ali. Então, por isso que é bom vocês acabarem contabilizando isso, sabe? Olha, o Felipe está aqui. O Felipe comentou, top como sempre. Obrigada, ótimo. Que bom que está ajudando. O Davi, Davi? Também, ótima aula. Bacana, gente. Que massa. O Vitor também comentou, sim. Legal, gente. Muito bacana. Espero que realmente tenha ajudado aí, certo? Então, agora vocês sabem como contabilizar. E também o que eu deixei aqui para vocês de dica é que, por exemplo, assim, acabem contabilizando as horas para vocês, às vezes, não desprenderem muito tempo em cima, às vezes, de um projeto, às vezes, né, você acabou precificando de certa forma, e, na verdade, você não está ganhando muito com aquilo. Então, a gente tem que saber calcular justamente essa hora. É a mesma coisa aqui que a gente acabar calculando, por exemplo, o custo aí de uma obra. Quando a gente calcula o custo de uma obra, a gente não entra lá na composição e entra lá em todos os materiais, todos os custos que a gente vai ter, equipamento, faz um monte de previsão.
Então, é a mesma coisa para você calcular a sua hora, só que você não vai estar analisando uma obra, você vai estar analisando a tua própria composição de custos, que é os custos que você tem hoje, certo? Então é isso, pessoal. Não sei se ficou alguma dúvida. Se vocês querem mandar alguma dúvida aí, podem mandar. Aproveitem esse momento para tirar dúvidas também, porque conforme eu falei aqui, né, no início dessa live, já tinha chutado às vezes valores, já peguei alguns valores assim, fiz uma conta ali de padeiro e passei como precificação de serviço. E, na verdade, assim, não é o ideal, né? Não é o ideal. Então, estou mostrando aqui para vocês o jeito mais assertivo e mais certo de vocês acabarem precificando o serviço de vocês. Certo? Me contem aqui, alguém de vocês aqui já chutou um valor na hora de fazer a prestação de serviço? Já chutou algum valor? E isso, gente, é bom porque isso daqui, na verdade, é uma oportunidade para vocês, né? Porque quando a gente acaba precificando dessa forma aqui, vocês têm muito mais chance de fechar o contrato. Mas, como eu falei, esse é apenas um dos pilares para fechar o contrato, certo? Olha, a Dai tá aqui. Oi, Dai, tudo bem? A Dai comentou sim. Quem nunca, né, Dai? Que atire a primeira pedra. Deixa eu ver aqui. Ó, o Vitor comentou aqui, já sim e vem o arrependimento depois. Acontece, né? Verdade. Mas sabe o que é bom? Porque a gente aprende, né? Então, assim, na verdade, quando a gente acaba errando, a gente, ou, na verdade, quando a gente faz esse tipo de coisa, ou a gente acerta, ou a gente erra, mas com o erro a gente aprende. Então, é um aprendizado também, certo? Mas acontece, é normal, acaba acontecendo mesmo, gente. Só para vocês verem aí, ó, que não é só eu, ou só a Dai que comentou, ou só o Vitor. Então, assim, acaba acontecendo mesmo. Mas eu gostaria que vocês parassem hoje e fizessem essas continhas aqui para vocês saberem, ter isso em mente. Ah, eu sei mais ou menos quanto é o valor da minha hora, certo? E acabem fazendo aí uma pesquisa da região de vocês, tá? Referente aí à média salarial, enfim, porque isso daqui acaba interferindo também de região para região. Então, fica aí de dica para vocês. Certo, pessoal? Então, deixa aqui uma muito obrigada, um abraço e até a próxima!